Olá pessoal, tudo bem? Para nós darmos continuidade àquelas relações história geral com a história brasileira, hoje vamos falar do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Mais especificamente durante a República Velha, no governo do Venceslau Braz. A Primeira Guerra Mundial marca o início do século XX, a Era dos Extremos, segundo o historiador inglês Eric Hobsbawm. E nós temos que compreender a Primeira Guerra como um conflito imperialista. São várias rivalidades que nós temos, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, com a Segunda Revolução Industrial. Em 1873 nós temos a crise do capitalismo e aí os países europeus rumando para outros continentes buscando novas áreas de exploração, que vai se dar basicamente na África e na Ásia, a partilha afro-asiática. Muito bem, naquele momento histórico, nós temos a Inglaterra, berço da Revolução Industrial, como a maior hegemonia mundial, senhora dos mares e do continente europeu. E essa supremacia inglesa é ameaçada a partir de 1871 pela Alemanha. Via prussiana para o desenvolvimento. A Prússia foi o estado da Confederação Germânica que liderou o processo de unificação alemã, principalmente envolvendo o Otto von Bismarck. A via bismarckiana, que desenvolveu, através de uma intervenção estatal na economia, a Alemanha, a ponto de que os alemães ameaçavam os ingleses nas vésperas da Primeira Guerra Mundial. Evidentemente que tem outras rivalidades envolvendo os alemães, com os franceses, envolvendo Alsácia-Lorena, que foi anexada junto à França pelos alemães na Guerra Franco-Prussiana. Já envolvendo os russos, os alemães desenvolviam um projeto de construção de ferrovia Berlim-Bagdá e disputava com os russos, que desejavam portos de água quente para a saída para o sul, o Império Turco-Otomano. O pan-eslavismo russo, que tinha na Sérvia o principal braço aliado. Evidentemente que o atentado ao Francisco Ferdinando em junho de 1914 foi o casus belli da guerra. Foi o estopim causador da Primeira Guerra Mundial. Mas nós temos que compreender essas rivalidades imperialistas que antecederam a guerra. Além disso, as alianças militares que ocorreram principalmente a partir de 1886. Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Casualmente, esses três países que formaram inicialmente a Tríplice Entente são os grandes inimigos da Alemanha recém-unificada com a liderança do Bismarck. E o que o Brasil tem a ver com isso propriamente dito? Num primeiro momento, nós temos a substituição de importações. Os países que vendiam para o Brasil, que estavam envolvidos na guerra, freiam esse comércio e o Brasil tem que substituir as importações para abastecer o seu mercado interno. Além disso, no Rio Grande do Sul, segundo a historiadora Sandra Pesavento, vai recuperar o status de celeiro do país, porque ele vai exportar para o centro consumidor do Brasil. Então nós temos uma substituição de importações e uma exportação de gêneros agrícolas, no caso do Rio Grande do Sul. Por isso, por exemplo, que aqui no estado nós temos a Revolução Federalista em 1893 e depois a Revolução de 1923 do Assis Brasil. Esse período é marcado por um momento de prosperidade que é justamente causado pelos efeitos da Primeira Guerra Mundial. Em 1917, navios brasileiros foram afundados por alemães,
submarinos alemães. Então nós temos uma declaração de guerra do Brasil à Alemanha, nesse mesmo ano. Que, aliás, foi decisivo para a Primeira Guerra Mundial, porque tu tens a entrada dos Estados Unidos, basicamente pelos mesmos motivos que levou o Brasil a declarar guerra à Alemanha. Navios norte-americanos foram afundados por submarinos alemães. Só que tem um detalhe interessante. Os Estados Unidos foram decisivos nos destinos da guerra. Já o Brasil mandou um corpo médico vinculado à saúde para lutar, para atender os países da Tríplice Entente. Alguns militares brasileiros lutaram em exércitos de outros países da Europa, certo? E uma missão específica da Marinha Brasileira, que era patrulhar o Atlântico Sul. Dentro desse contexto, tu tens uma missão brasileira estabelecida no norte da África para justamente ocupar as duas margens do Atlântico. E dentro dessa ocupação no norte da África, nós temos um episódio chamado de Batalha das Toninhas, que é um peixe, um animal marítimo. Eles confundiram um cardume de peixes com submarinos alemães no mar Mediterrâneo. Acabaram com os peixes por puro desconhecimento de identificar um submarino alemão. Batalha das Toninhas foi um dos maiores fiascos da Marinha Brasileira ao longo do século XX. E são essas as relações que se faz do Brasil, da história da República Velha, durante o governo do Venceslau Braz, com a Primeira Guerra Mundial. Muito obrigado pela atenção de vocês.